Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos mais um vídeo, mais uma análise a uma equipa da Liga NOS. Ontem à noite tivemos o derby minhoto na Pedreira, no estádio do Sporting Clube de Braga, frente ao Vitória Sport Clube, aquele derby fervoroso da região do Minho, e eu aqui no meu canal Joga Simples decidi analisar a equipa da casa, o Sporting Clube de Braga. E então foi um jogo em que o Braga começou mal a partida, porque logo aos 15 minutos via-se a perder por 2-0, e depois a equipa de Jorge Simão é aquela equipa que gosta de ter a bola e depois aproveitar alguns contra-ataques, mas especializado num ataque rápido, que é acelerar o seu jogo no meio-campo do adversário. Mas depois teve um revés, porque dois jogadores no meio-campo, Checa e Battaglia, não conseguiram depois superiorizar-se ao meio-campo do Vitória, com Zongu, João Aurélio e depois mais à frente Hurtado. Então o Braga começa a perder o jogo no corredor central, mas para isso eu depois vou falar um pouco mais à frente sobre os comportamentos e princípios de jogo da equipa de Jorge Simão. Para já, o 11 do Braga ontem à noite foi na baliza Marafona, lado direito Paulinho, lado esquerdo Marcelo Goiano, dupla de centrais com Velásquez e Rosic, depois dois homens no meio campo, no corredor central, Checa e Battaglia, depois tivemos Pedro Santos do lado direito, Wilson Eduardo do lado esquerdo e na frente Rui Fonte e Stojkovic. Este foi o 11 que Jorge Simão alinhou ontem à noite no derby minhoto, frente a um Vitória que está num bom momento. A equipa de Pedro Martins e o Vitória Sport Clube está a fazer um campeonato fantástico, também não só devido aos comportamentos coletivos, como também às individualidades que tem dentro de campo. O Braga era uma equipa, como eu disse, que gostava de construir o seu jogo de trás para a frente, e vocês podem ver que a estrutura do Braga em campo, vêem que Checa e Battaglia eram os dois homens no corredor central, e depois Wilson Eduardo mais à esquerda, Pedro Santos mais à direita e na frente a dupla Rui Fonte e Stojkovic. Portanto, a estrutura, as peças no xadrez eram estas do Sporting Clube de Braga, e depois os comportamentos é que depois iam variar num 4-4-2 para um 4-1-3-2, dependendo sempre do posicionamento de Checa e Battaglia. O Sporting Clube de Braga tinha sempre uma primeira fase de construção, nem Checa nem Battaglia faziam o terceiro homem para abrir os centrais e projetar os seus laterais. Não, o Braga partia sempre pelos dois centrais, Rosic e Velásquez, e depois era um dos médios, tanto Checa como Battaglia vinham buscar jogo mais recuado. Neste exemplo vocês veem que Checa sai um pouco da zona de ação à procura de uma linha de passe, mas depois é Battaglia que desce as suas linhas para receber a bola e projetar o início da segunda fase. Por outro lado, e dada a mobilidade, a inteligência e a comunicação dos dois médios do Sporting Clube de Braga, em outros casos era Checa que descia para vir buscar jogo, e depois Battaglia procurava posicionamento entre linhas do seu adversário. Isto era o Sporting Clube de Braga no início, na sua primeira fase de construção, e depois a bola, quando entrava na segunda fase, na linha média, depois havia algumas rotinas que são idênticas à grande maioria dos clubes da Liga NOS. E partindo já um pouco pelo lado direito, havia Pedro Santos que limitava um pouco as subidas de Paulinho, mas mesmo assim tive alguma dificuldade, mas encontrei algumas rotinas identificadas. Neste caso, Paulinho é o homem que dá largura ao ataque do Braga, partindo para uma organização ofensiva, quando o Pedro Santos depois procura movimentos interiores, não só para dar uma linha de passe, mas também para criar superioridade numérica. Reparem que a dupla de pivôs, ou dos dois médios centros, estavam sempre muito bem colocados
no corredor central, e depois esta era uma das rotinas que o Sporting Clube Braga usava no corredor direito. Por outro lado, quando Paulinho não subia, era realmente Pedro Santos que dava a largura ao seu jogo mais ofensivo, e reparem aqui que é um ataque rápido, porque um contra-ataque teria que desequilibrar a linha defensiva do adversário, e a linha defensiva do adversário está bem posicionada. É um ataque rápido, é quando o Braga acelera o jogo e aparece Rui Fonte com bola, Stoiljković muito bem posicionado, e era Pedro Santos que dava a largura ao jogo do Braga. Outra característica que eu encontrei muito positiva era que quando o Pedro Santos dava a largura ao jogo do Braga, reparei muitas vezes que Paulinho fazia o overlap. E o que é o overlap? O overlap é quando o portador da bola, neste caso Pedro Santos no corredor direito, tem a bola, Paulinho, que é o lateral, passa pelas costas do extremo para dar o apoio e criar uma linha de passe no intuito de ganhar a linha de fundo. Portanto, o overlap é quando o jogador passa por trás das costas do seu companheiro à procura da profundidade, da verticalidade e ganhar a linha de fundo. Do outro lado, os comportamentos eram idênticos. Porquê? Porque Goiano, o lateral esquerdo, também dava a largura ao jogo do Braga, quando depois Wilson Eduardo procurava movimentos mais interiores, com o mesmo intuito do que Pedro Santos fazia do outro lado. Reparem que a dupla de avançados também basculada no sentido da bola, também muito bem posicionada a criar linhas de passes. Por outro lado, era Wilson Eduardo e não Goiano que dava a largura ao seu corredor, e depois havia uma dinâmica também através do overlap. É algo que o Braga utiliza e muito, era quando Wilson Eduardo tinha a bola e Goiano passava pelas costas do extremo para depois ganhar a linha de fundo e providenciar os seus cruzamentos. O Braga no meio campo tinha alguma dificuldade, visto que o Vitória tinha 3 jogadores, Izongu e João Aurélio jogavam muito fixos, nunca tendo liberdade para avançar no terreno. Era o Hurtado que depois fazia a gestão da bola quando o Guimarães tinha a bola, e o Braga teve grandes dificuldades em anular o trio do Vitória Sport Clube. E porquê? Porque o Braga tinha no meio campo Bataglia e Checa, e então eram 2 para 3. O problema é que os comportamentos do Braga sem bola não foram, não digo os mais corretos, porque eu não sei quais são as ideias de Jorge Simão, mas o problema é que não criava a superioridade numérica, nem tampouco anulava os 3 jogadores do Vitória Sport Clube. E, por exemplo, a bola, se estivesse no lado esquerdo do Braga, era Pedro Santos que tinha que fechar dentro. Para quê? Para anular o trio do Vitória. Ou então, se a bola estivesse do outro lado, era Wilson Eduardo que tinha que fechar dentro a ponto de anular o trio do meio campo. Em alternativa, um dos avançados, Rui Fonte ou Stoiljković, teria que descer a linha e ficar na zona dos 2 pivôs defensivos, Zongu ou João Aurélio. E então o Braga não teve esses comportamentos, então o Vitória ganhava sempre aquele meio campo. Não só numa primeira fase que conseguiu marcar 2 golos, mas depois mesmo numa segunda parte, onde o Braga foi mais empolgante, criou mais oportunidades de golo, teve mais em cima do meio campo do Vitória. Aquele trio do Vitória conseguiu sempre defender muito bem o corredor central. Depois o Braga sem bola, era uma equipa que defendia em 4-4-2, Wilson Eduardo e Pedro Santos desciam dos seus corredores e formavam a linha com Checa e Bataglia, e depois Stoiljković e Rui Fonte numa posição mais adiantada. O problema é que havia um fosso entre a linha ofensiva do Braga e depois a linha média, posição onde atuavam os 2 pivôs defensivos do Vitória, conseguindo sempre receber a bola em boas condições. Havia um espaço curto entre a linha defensiva e a linha média, mas depois havia um desfaçamento entre a linha média do Sporting Clube Braga e a linha mais avançada. E depois reparei um erro que mostra alguns sinais de ansiedade e que vai desequilibrar a organização defensiva do Braga. Era quando o Braga usava 2 linhas de 4, era notório que havia sempre um jogador que saía da posição
e desequilibrava e muito a organização defensiva do Braga. Vocês podem ver que na linha de 4 os dois pontas de lança, os dois avançados, eram muito passivos na reação à perda da bola, na ocupação de espaços, não tinham agressividade para roubar a bola ao adversário. Rui Fonte e Stojkovic muito passivos, o que obrigou, nesta imagem checa, a fazer uma pressão muito adiantada, saindo da sua zona, do seu posicionamento, e depois criava um caos à organização defensiva do Sporting Clube Braga, e assim o Vitória conseguia explorar alguns espaços que o Braga dava no corredor central. Portanto, já falei do Braga com bola nas suas rotinas, no seu jogo mais ofensivo, não só no seu jogo mais ofensivo, mas também da primeira fase de construção e da primeira para a segunda. Falei também do Braga sem bola e dos problemas que teve ontem à noite na Pedreira, e agora falando um pouco da minha opinião sobre a primeira e a segunda parte, e que claramente envolve os golos do Vitória de Guimarães e do Sporting Clube de Braga. Portanto, o Vitória aos 9 minutos já estava a ganhar com um golo de Josué, é um canto, é uma bola parada, Pedro Henrique cabeceia no canto a bola para trás, há um desvio que vai aparecer muito bem Josué quase ao segundo poste a fazer o golo do Vitória. 15 minutos depois foi uma rajada de tempo em que há um cruzamento de Bruno Gaspar muito bem efetuado, e depois Soares na zona do penalti vai no 1-1 com o defesa do Sporting Clube Braga, e num cabeceamento consegue fazer o segundo golo. Ou seja, o Vitória em 15 minutos está a ganhar em Braga por 2-0. Há ali um desequilíbrio emocional que depois o Braga não consegue marcar o seu golo antes do intervalo, o que poderia fazer com que entrasse novamente na partida. Ao intervalo entra Vukcevic no lugar de Checa. Também não percebi o porquê de Vukcevic entrar, porque foi a ocupar a mesma posição de Checa, se calhar para dar mais alguma velocidade e poder ofensivo à equipa do Sporting Clube de Braga. E depois aos 60 minutos sai Rosic e entra Ricardo Horta, e sai Pedro Santos e entra Alain. O Braga passou a jogar com 3 defesas, com Paulinho na direita, Velásquez e Marcelo Goiano na esquerda, e depois Bataglia e Vukcevic funcionavam na mesma situação, aquilo que estavam a fazer desde o início da segunda parte no corredor central, e depois Alain passou para a frente dessa dupla de médios. Wilson Eduardo num lado, Ricardo Horta no outro lado, e depois Stojkovic e Rui Fonte, os dois homens mais avançados. Apesar que tivemos depois logo em seguida uma troca posicional em que Alain foi jogar no lado direito e depois o Wilson Eduardo passou para o centro do terreno à frente de Bataglia e Vukcevic. Há um livre no corredor central, a bola na área, João Aurélio cabeceia, a bola vai ao poste, o Braga poderia ter marcado o golo, e na mesma jogada a bola vai sobrar para a Bataglia, que faz um remate e a bola passa por cima da baliza. Estamos a falar aos 66 minutos, um lance que o Braga poderia ter reduzido no encontro. Aos 85 minutos, Velásquez é expulso, é uma atitude de um jogador que não parece ser um jogador profissional. Foi certamente por bocas mandadas ao juiz da partida que fez com que o central fosse expulso. O Braga passava a jogar sem centrais, era depois Vukcevic que ficava mais recuado no auxílio à linha defensiva, e depois, já depois da hora, aos 92 minutos, há um golo de cabeça de Stojkovic, um bom golo após cruzamento de Paulinho, e o avançado cabeceia para golo. O Braga perde em casa num derby que custa aos adeptos do Braga, aos jogadores, à equipa técnica, porque era um derby minhoto. O Vitória sai com 3 pontos do estádio municipal, e por parte de Jorge Simão acho que a estratégia esteve errada. A situação do meio-campo, do corredor central, era uma situação errada. Há jogadores que não tiveram o compromisso do jogo sem bola. Falo de Pedro Santos, Wilson Eduardo e um dos pontas de lança, um dos avançados também do Sporting Clube de Braga. E então o Braga perde
a oportunidade de somar os 3 pontos. O Braga está na 3ª posição, a 5 pontos do Futebol Clube do Porto, está à frente do Sporting por 1 ponto, em que a equipa de Alvalade encontra-se em 4º lugar. Já o Vitória está na 5ª posição, isolado, com 34 pontos, a 1 ponto do Sporting. Portanto, foi a análise ao Sporting Clube de Braga. Espero que vocês tenham gostado a mais uma análise aqui no canal Joga Simples. Da minha parte, o meu muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo e despeço-me à espera que ainda esta semana lance mais vídeos, certamente a falar do Cruzeiro, que vai iniciar o seu primeiro jogo oficial no dia 29 deste mês. Da minha parte, o meu muito obrigado.